Esse é o primeiro episódio da coluna Spot. Nós estamos inseridos dentro de um novo projeto jornalístico da cidade de Juiz de Fora chamado O Farol. Entrem no site jornalofarol.com.br, farol com PH, e no Instagram, @jornalofarol. Que bom, né? Que prazer fazer parte de uma coisa nova. Sem muitas delongas por aqui, eu vou começar esse novo projeto com um festival de cinema que está completando 20 anos em 2021. 20 anos, não é para qualquer um, né? É o primeiro plano Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades, que celebra aniversário no final do ano. Mas enquanto não chega a festa, a gente vai fazendo aqui um pré-aquecimento, um aquecimento com o primeiro plano edição histórica, que acontece entre os dias 22 e 27 de junho, de terça a domingo dessa próxima semana, de forma online. A minha entrevistada de hoje é Marília Lima, coordenadora de comunicação do Primeiro Plano. Marília, que bom falar com você. Olá, Breno. Que bom também. Estou muito feliz de poder estar aqui. Obrigada pelo convite. Imagina. E seguinte, vamos direto ao ponto. São mais de 50 filmes entre curtas e longas metragens a serem exibidos. Te pergunto, como que foi a escolha desse material, levando em consideração que vocês realizaram 19 edições do festival? Pois é, foi bem difícil fazer essa escolha, assim, porque a gente tem 19 edições com filmes muito ricos e com filmes muito diferentes, e também a cada edição a gente pensava também uma estrutura de curadoria. Então, o que a gente pensou para selecionar, enfim, pelo menos 3 filmes de cada edição, foi tentar encontrar os filmes que representavam de alguma maneira a edição daquele ano e também a maneira como o cinema estava sendo produzido também naquele ano. Então, a gente pensou tanto localmente, ou seja, o que é legal para o primeiro plano, o que representaria o primeiro plano, e também o que representa o Brasil e o cinema brasileiro naquele período. Então, foi uma tarefa para a gente, foi uma tarefa muito desafiadora, assim, porque a gente gosta de vários filmes. E a gente tentou também lançar luz para alguns filmes que às vezes não ganharam prêmio nenhum durante uma edição, sabe? Aquele filme que passou despercebido. Aí a gente pensou, não, esse filme era muito legal e as pessoas não deram muita importância para ele, então vamos trazer ele de novo, quem sabe agora as pessoas não olham para ele de uma maneira diferente, assim. Então a gente pensou a curadoria um pouco nesse sentido. ¿Te has sentido bien en la casa? Sí. ¿Viste a tu papá? No, todavía no. Cerré la puerta con llave por los niños, pero si tú quieres puedes abrirla. Além dos filmes, vocês vão promover painéis também com nomes importantes do cinema nacional. Vai ter painel com a Sandra Kogut, com a Rosane Svartman, com Jefferson D., com Pablo Giorgelli, Alice Marconi e Ana Mulaert. O que o público pode esperar desses debates? Bom, a ideia, né, desses debates, desses painéis, é promover um bate-papo com os roteiristas, né? A gente tem roteiristas que também são diretores, que é o caso da Ana Mulaert, que é o caso também da Sandra Kogut, e a ideia é pensar um pouco essa maneira como são feitos os roteiros aqui no Brasil, que é uma lógica distinta da maneira como os roteiros são produzidos, por exemplo, nos Estados Unidos, né, fora do Brasil. Então, a ideia é trazer um pouco da experiência desses roteiristas e também diretores de cinema, né, que é o caso, por exemplo, das duas que eu citei, e dessa forma fazer uma troca mesmo, né, com o público, por meio desses roteiristas e também da mediação. Então, é uma conversa em que a gente vai expor e pensar coisas sobre roteiro a partir da experiência de cada participante, né, de cada convidado. Sim, vai ser por qual plataforma? Vai ser pelo Zoom, né? E aí estão abertas as inscrições. É legal que a pessoa preencha o formulário, coloque ali seus dados, né, seu contato, que depois a gente vai enviar o link, né, do painel pelo Zoom, que vai ser pelo Zoom. Uhum. Para quem quiser participar dos painéis, é só acessar o site do Primeiro Plano, primeiroplano.arte.br, arte com temudo, e preencher lá um cadastro, tá? Vocês também realizaram esse ano um laboratório de curtas e um concurso de argumentos também, certo? Isso. A gente vai promover durante a semana o Laboratório de Roteiros Luz da Cidade, que é um laboratório que busca uma consultoria para os roteiros que foram selecionados, é uma forma de analisar e pensar os roteiros que foram selecionados
agora em grupo, né, numa estrutura de discussão com outras pessoas que também são roteiristas. A gente, primeiro, abriu inscrições para os roteiros, então as pessoas tiveram mais ou menos um mês para poder enviar o roteiro para a gente fez uma seleção desses roteiros, isso no caso do laboratório de curtas, a gente fez essa seleção, inclusive a gente já soltou os selecionados essa semana. Agora, esses 12 roteiros que foram selecionados vão passar por 3 consultores. Esses 3 consultores vão discutir esse roteiro com outras pessoas que também vão fazer parte desse grupo. Esse laboratório é muito legal e ele é muito interessante porque você consegue olhar para o seu roteiro de uma maneira diferente, você consegue também analisar o trabalho do seu colega e também ajudar também a pensar a estrutura do roteiro do colega, né? Então é muito legal quando a gente expõe o nosso trabalho para outras pessoas, porque na nossa cabeça o roteiro é de um jeito, a gente acha que está ótimo. Quando a gente coloca isso para outras pessoas lerem, né, o roteiro ele pode ter outra dimensão, ele pode ganhar mais, isso potencializa muito mais o trabalho do roteirista. E aí facilita muito mais depois, quando você tem esse roteiro que passa pela leitura de muita gente, quando você vai produzir. E aí, às vezes, a pessoa quer enviar esse roteiro para um projeto de um edital, por exemplo, né? Então, ela tem um roteiro muito mais concreto, muito mais sólido, né? Para poder participar desses editais. E aí tem a coisa legal, né? Do laboratório, que vai ter um roteiro que vai ser escolhido por esses consultores que vai ganhar o prêmio de R$9.000, né? Que é para poder produzir esse roteiro. E o concurso de argumentos? Sim, e o concurso de argumentos, a gente também abriu inscrições, né, para o estado de Minas. O laboratório de roteiros foi só para o pessoal de Juiz de Fora e região da Zona da Mata, e o de argumentos foi para o estado todo de Minas Gerais. A ideia desse concurso também é estimular a produção de longa-metragem, né, através de um argumento. E aí a gente também vai escolher um argumento para ganhar um prêmio de uma consultoria. Com a Dani Heuli. Essa consultoria, né, vai ser ótima também para poder desenvolver o argumento no formato de um longa-metragem e também para poder ficar mais próximo, né, de um projeto também de longa, para poder participar também de editais de incentivo, de outros também, de outros pitchings também de argumentos, né? Então também vai ser um prêmio muito legal para poder incentivar mais a nossa produção de longa-metragem, né, que ainda que pode ser mais explorada no estado de Minas Gerais, né? A gente podia ter mais longas, né, também no estado. E você acha que não termos tanta produção acontecendo é devido a quê? Nesses últimos anos, né, o que a gente consegue perceber é a falta de incentivo, de estímulo do próprio governo e do estado, né? A gente teve um boom importantíssimo, né, a partir do cinema da retomada, né, se a gente for pensar nos anos 90, que veio de um estímulo muito grande do Estado, né, do próprio governo federal, por meio da Lei Rouanet e também de outros editais de incentivo. Desde uns tempos para cá, né, nos últimos anos, a gente consegue perceber uma queda muito grande nesse incentivo, né? Então a gente está vendo cada vez mais esse setor do audiovisual ficar de escanteio, sem ser nas sombras, né, que o Estado, né, e as secretarias de cultura, né, estão colocando para o audiovisual e para o cinema, né? Então a gente vê, por exemplo, a Ancine cada vez mais se diluir, né? E isso dificulta demais a nossa produção. E não é só porque o cinema ele depende do governo federal em relação à verba, mas ele depende também de diversas outras leis que protegem o cinema brasileiro, por exemplo, nas salas de cinema, também os festivais de cinema, né? Então, quando a gente começa a ver que um setor vai mal, por exemplo, como a própria produção, os festivais de cinema também vão para um caminho muito ruim, assim, porque a gente vê também os festivais acabando, né? E se não tem festival, a gente não tem circuito exibidor. Se não tem circuito exibidor, também a gente vai ter distribuição, a gente vai ter produção, né? Então, isso vem piorando com os anos e a gente consegue perceber isso mesmo por essa escassez, né, de produções. Seguinte, nós estamos em tempos de pandemia. Mostras, festivais, eles vêm sendo realizados todos de forma online, né? Como que é produzir para as plataformas online? Como que é a recepção do público? E você acredita que esse vai ser o futuro dos festivais, essas formas híbridas de fazer acontecer?
Eu acho que esse termo é bom, assim, esse termo do híbrido. Eu acho que se é uma coisa que a gente está aprendendo, né, agora, é ver que é possível, sim, você colocar um festival de cinema disponível online, né, e, assim, tentar democratizar um pouco mais o acesso ao festival, né. Então, o ano passado, por exemplo, eu aproveitei muito os festivais que aconteceram online, festivais que eu não teria condições de ir. Então, isso é muito legal, assim, porque de uma certa forma a gente amplia mesmo o público. Mas o que eu acho que talvez seja a tendência é o que você falou, é esse formato híbrido. Porque ainda é muito importante o contato do público com um filme no cinema, é muito importante que os festivais de cinema também tragam os realizadores para a cidade, para aquele festival, que é, por exemplo, o que a gente faz, a gente traz todos os realizadores. E isso amplia o intercâmbio desse encontro de realizadores. Então, a gente traz, às vezes, uma cineasta de Manaus para Juiz de Fora, que ela não iria para Juiz de Fora, e conhece as pessoas de Juiz de Fora e tem essa troca, né? Assim como as pessoas de Juiz de Fora também têm esse encontro com pessoas que são diferentes, né? Assim, de outros estados, né? Então, isso ainda é muito importante. Esse contato do público com as pessoas é o que faz o festival criar encontros e criar também essa relação afetiva, né? Então, eu acho que o formato híbrido talvez seja a tendência, ou seja, a gente vai fazer um festival presencial, que precisa do público lá na sala, mas a gente vai talvez transportar coisas para o formato online e tentar deixar disponível, às vezes, alguns filmes, ou às vezes uma oficina, alguma coisa, para fazer também com que o público mantenha sempre, que a gente consiga ampliar esse público, né, de alguma forma. Então, eu acredito que talvez o caminho seja esse, assim, de um formato híbrido. Né, e eu acho que é o que muita gente talvez vai operacionar mesmo a partir de agora. Não sei se a gente vai entrar nisso, porque a gente ainda vai ficar no online esse ano, é uma coisa para a gente pensar no ano que vem, mas eu acho que é uma tendência. Esse formato híbrido é um formato interessante, né? Você consegue, é o que você falou, você consegue que uma pessoa de Manaus assista o seu filme que está rolando no seu festival aqui em Juiz de Fora, né? Por mais que não tenha experiência, né, de estar numa sala de cinema, mas você consegue ter acesso a uma série de produções que você normalmente não teria. Como tem acontecido no teatro online, né? Exposições que estão sendo feitas de forma online também. Isso acho que a pandemia, ao menos nesse sentido, ela deu uma balançada na produção cultural nesse sentido, né? De como a gente pode acessar mais pessoas utilizando os meios tecnológicos, né, a nosso favor. Exatamente. E eu acho que o público também, ele já se adaptou bem a esse formato do online por causa dos streamings, né? Então, hoje a gente tem diversas opções de streaming, então o festival também acontece nesse mesmo esquema, né? E isso para a gente já está virando já é comum, né? Não é exatamente uma novidade, né? Mas que a gente gosta daquela confusão de um festival cheio de gente, de uma festa depois do filme, a gente gosta, né? A gente gosta daquela pessoa na nossa frente, na poltrona, a gente falando, né? A gente adora. E você pode adiantar alguma coisa do festival desse ano? Que vai acontecer em novembro, certo? Isso. O que eu posso adiantar é que a gente está para abrir inscrições para os filmes que vão ser selecionados, né, para a edição de 2021, que é a nossa edição regular, né? O que eu posso adiantar é isso. Mas também posso adiantar que teremos oficinas, que teremos também debates e que a gente vai ter também ótimos filmes para apresentar para o público, né? A gente vai tentar ainda manter esse formato, né, que a gente sempre faz, que é de oficinas, debates e filmes, e também, então, pensar alguma surpresinha também de diferente para o público. Certo. Então, para ficar atento na programação do Primeiro Plano Edição Histórica e para saber novidades da edição que vai ser realizada em novembro, fica atento no site primeiroplano.arte.br, tá? Na semana que vem, a gente vai entrevistar a Raquel Alac, que é a diretora da Mostra de Cinema de Ouro Preto, que acontece juntinho com o Primeiro Plano. Então, tem muito cinema para a gente aí nesse mês de junho, e a gente vai ficando por aqui. O Spot volta na terça-feira. Acesse o site do Festival Primeiro Plano, primeiroplano.arte.br. Acesse o site do Jornal O Farol, jornalofarol.com.br. Eu agradeço imensamente Marília Lima e os cinéfilos Luzes da Cidade, essa maravilhosa produtora do Primeiro Plano daqui de Juiz de Fora. Eu que agradeço, Breno.
Vida longa agora para o Farol, vida longa também para o seu programa. Agradeço demais poder participar aqui e poder falar um pouquinho do Primeiro Plano. A gente é que agradece. Aquele abraço para todos vocês. Até a semana que vem e bota essa cara no esporte.